não fez uma boa partida, né? O importante foi ganhar o jogo, né? Mas não fizemos um bom jogo. Hoje talvez foi o pior jogo que nós fizemos nesse campeonato. Mas o importante foi o resultado. Mas o time nosso parece que estava um pouco cansado. Não sei se alguns jogadores que chegaram da viagem não conseguiram fazer uma grande partida. O time perdeu um pouco a organização, o posicionamento, porque esse time vinha fazendo boas partidas, né? Mas, logicamente, alguns jogadores também, como o André está fazendo, né? André Luiz está precisando de jogar, ficou 4 meses sem jogar e precisa de pegar ritmo, né? Então esses jogos são importantes para isso, mas não foi uma boa partida. Nós entendemos que não adianta a gente vir aqui e falar outra coisa para vocês, mas ganhamos o jogo, mas alguns jogadores muito abaixo, que a gente sabe que pode produzir muito mais. São 9 vitórias, Adson. O Atlético está invicto, 92% de aproveitamento. O que justifica essa disparidade do Atlético em relação aos seus adversários? A responsabilidade do Atlético é muito grande, né? O Atlético está na Série A e nós temos jogadores aqui que vai jogar uma Série A e precisa mostrar que tem condição de estar aqui, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Alguns jogos a gente tem que realmente mostrar essa superioridade porque são jogadores que vão enfrentar uma Série A, né? Independente se está titular ou não, né? E me preocupa alguns jogadores assim hoje, eu vi assim muito apático. Quero entender que seja por questão de um jogo em cima do outro, porque não se recuperou bem, mas eu gostei da defesa, os 2 laterais ali, e o Baralhas, né, que deu a vida, mas alguns jogadores assim muito abaixo, a gente sabe que pode produzir muito mais. Por exemplo, Adson, tá passando da hora, ainda tem tempo do André Luiz mostrar tudo que ele sabe? Não, isso aí a gente sabe o que ele pode produzir. É um absurdo eu querer ele chegar e um jogador que fez brasileiro da Série A em alto nível pelo Fortaleza, chegou a ser contratado pro Corinthians, ele tem 4 meses que não joga. Então cada caso é um caso. O que a gente quer a todo momento é vontade, transpiração, coisa que alguns jogadores eu não vi aqui hoje, e a gente não pode nada jogar por trás, debaixo do tapete. Nós temos que sempre estar atento a tudo. Futebol é cobrança e a gente não pode aqui, porque ganhou um jogo, achar que está tudo maravilhoso. Às vezes é até melhor você cobrar quando está ganhando, né? Se você já tocou no assunto, eu peço desculpa aos amigos, mas o Michael está escalado como titular agora para o jogo contra o Flamengo. Foi inscrito, né, para a Libertadores. Isso de uma certa forma atrapalha a negociação, te desanima? Não, de maneira nenhuma. Essa questão do Michael, ela vazou pela imprensa e a imprensa que está passando o carro na frente dos bois. Oficialmente, eu vou te falar, qualquer bom jogador nos interessa. Qualquer bom jogador. O Michael é um bom jogador. A gente teve algumas conversas, mas não houve avanço, né? E logicamente, para poder o Michael vir para o Atlético, tem que o Flamengo liberar. O Flamengo não liberou, não houve avanço. Pode acontecer um dia? Pode, eu sempre vou estar insistindo em qualquer bom jogador, mas nesse momento eu vejo que tem muita dificuldade porque ele está sendo aproveitado, né? E não está lá um jogador largado. Vejo o Atlético uma boa opção para ele, porque a característica nossa de jogo facilita muito o jogador que joga de lado de campo, com velocidade, um time que marque forte, que seja reativo, que às vezes joga com linha alta, e um time que conhece muito bem, que tem uma estrutura muito boa e que naturalmente vai dar uma sequência. Isso mostra que a gente pode recuperar o jogador e isso é importante para o Flamengo, para o atleta, né? O jogador ficar jogando 10, 15 minutos não é legal. Agora, eu falo pelo Atlético Goianiense. Pelo Flamengo eu não posso falar, e o Flamengo tem os direitos deles, e logicamente se o Flamengo abrir uma possibilidade, nós vamos sempre estar atentos. Eu estou na fila, mas não tem nenhuma negociação avançada. Isso mais foi fomentado por parte da imprensa do que propriamente nós. Você falou essa questão, a imprensa passou o carro na frente dos bois. O que você quer dizer com isso? É porque ficou colocando como certo. Quem colocou como certo é irresponsável, porque quer dar furo numa situação que não houve ainda avanço. O empresário, eu conversei com ele, eu já conversei com o Michael mostrou muito interesse em jogar no Atlético.
respeita o Atlético, né? Mas não houve avanço porque o Flamengo está utilizando o jogador. Se o Flamengo chegar um momento, que teve algum momento que até poderia abrir essa possibilidade, nós vamos estar pronto. Se avançar, bem. Se não avançar, amém. É um setor que nós também não estamos desesperados. Hoje o que eu preciso é de um zagueiro mais experiente. Eu preciso de mais um homem de meio do campo. Aqui a gente está avaliando o André volante, nós estamos avaliando alguns jogadores, o Matheus Oliveira, nós estamos avaliando alguns jogadores aqui para ver se continua, né, para o brasileiro da Série A. Não adianta que o Campeonato Goiano o cara faz uma jogadinha, tô bem, vou ficar aqui. Não, aqui tem que estar mostrando todo dia que tem condição de permanecer. Adson, essa questão do Michael, pelo que você nos disse agora, para esse momento é pouco provável. Para o brasileiro, você mantém uma esperança? Olha, eu vou voltar, praticamente já respondi, né? É uma situação que depende do Flamengo. Se o Flamengo der um sinal verde, eu vou estar pronto. O Flamengo tem interesse em 2 meninos de base nossos que tem monitorado. O Luanzinho, como muita gente criticou, está inscrito para Libertadores, né? Olha que coisa. Um menino que tem muito potencial. O Flamengo, o Atlético só estipulou 50%, o atleta tem 50% do futuro. Então, se esse menino está inscrito, porque ele tem qualidade. Então, o atleta daqui a pouco faz uma grande venda, continua com 50%. Então, essa é a estratégia de momento, né? Hoje, o futebol mudou muito. Não dá para você ficar com um menino aqui da base, aqui 5, 8 anos, esperando ele jogar. Se surgiu a oportunidade, você tem que rodar e buscar outro para poder naturalmente trazer dividendos, trazer recursos e a gente ter condição de se fortalecer financeiramente. Não tem outra saída. O Atlético é um clube que vive de direitos televisivos, que não são grandes, não tem praticamente Premier, nós temos um recurso pequeno, então nós temos que saber ter essas alternativas. A nossa base já está nos dando resultados. Olha aqui, o Michel vai ter futuro, o Carlos tem futuro, então a gente tem que entender que daqui a pouco a base está dando resultado. A base do Atlético, eu volto a falar, porque muita gente não enxerga isso, não é vocês enxergam. Muitos torcedores, a base do Atlético, não, o Atlético gasta muito com a base. Hoje nós temos todas as categorias, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, e trabalho com profissionais de qualidade. Então o Atlético está tendo retorno, estamos trabalhando para fazer o CT da base, o Atlético está no caminho certo. Talvez o Atlético viva o melhor momento da vida dele, dentro e fora de campo. O que cabe a nós é não deixar extrapolar, a gente não inviabilizar o clube financeiramente e principalmente continuar na Série A. Esse é o maior desafio. Eu me lembro quando esses jogadores foram para o Flamengo, torcedores criticaram e parte da imprensa também. É preciso entender o modelo de gestão e como o Atlético pretende valorizar suas mercadorias dentro da linha de raciocínio. Poxa, o Atlético não coloca os jogadores da base para jogar aqui, mas manda eles para o Flamengo? Olha, é interessante essa pergunta, porque as pessoas vivem da década de 80, que base você fazia e tinha tempo para poder ficar jogando aqui. Hoje não tem mais tempo. Você tem que rodar e buscar alternativas. Daqui a pouco o atleta está vendendo Luiz Fernando, que já tem proposta. Daqui a pouco o atleta está vendendo Luan, está vendendo o menino que está lá no Corinthians, que deu um branco aqui. Então tem muito. Renato, desculpa, obrigado. Então a questão, o atleta tem muitas possibilidades. Tem um menino no Inter com possibilidade. Então daqui a pouco, o Jonathan, daqui a pouco, cara, a gente está andando bem e sempre vendendo percentual e fazendo segunda venda. Então esse é o caminho, isso é uma alternativa e é uma criatividade, né? Não dá mais para você ficar com um menino de base esperando 5, 8 anos para jogar no time principal. Porque senão o time cai de divisão, você não tem recurso. Então são alternativas. Hoje é diferente, base funciona diferente e é um dividendo importante para o clube. Bom, deixa eu fechar e finalizar, vou mudar o assunto, porque lá contra o Joinville, depois do jogo, mesmo em classificação, é evidente que o Atlético tem esse tipo de postura, teve uma conversa, até talvez um tom de cobrança em cima do Jorginho, para ele melhorar esse time, para não ter essa alternância. Aconteceu hoje, no primeiro tempo, o Atlético fez 2 gols no finzinho do jogo. Você está dizendo que você não gostou muito do que viu. Nesses 4 jogos sob o comando do Jorginho, você viu a evolução do Atlético? Ele pegou o time pronto do João Paulo Santos. Você viu? Importante o que você falou, pegou o time pronto, né? E é muito cedo para mim avaliar um treinador, né? 4 partidas é pouco. Lógico que eu estou conhecendo, eu estou vendo a forma de posicionar, eu estou vendo a forma de trabalhar. Tudo isso é importante. Só que eu não vou ficar expondo ninguém aqui com 4 jogos.
É muito cedo. E também essa questão de cobrança, eu também não vou ficar expondo. Tem coisas que são internas, essas coisas que se você está supondo, né? Mas assim, você já sabe minha característica de trabalho. Eu não vou parar no tempo em momento nenhum. Eu vou sempre estar buscando o melhor para o Atlético. Eu sou um cara que eu busco sempre olhar no olho e exigir o máximo. O atleta está pagando em dia, vai sempre exigir o melhor. Se eu te falar que eu adorei essa partida, você adorou? Nós não jogamos bem. Nós achamos os gols aqui, mas assim, desorganizado, mal posicionado, descompactado, alguns jogadores muito na nhaca. Eu acho que foi pela cansaço da viagem. Nós chegamos ontem 1h30 no CT. 1h30. Alguns jogadores estavam viajando, então a gente tem que entender isso, né? Então não é hora de eu ficar fazendo terrorismo em cima do treinador, estou conhecendo ele, não é hora, é muito cedo. É evidente que a minha característica é essa, buscar sempre a excelência, porque eu sei que quando você joga por debaixo do tapete, fica aí deitando em berço esplêndido, lá na frente estoura e as coisas não andam. Então eu tenho uma filosofia de trabalho, mas sempre respeitosa, sem expor ninguém, mas é a característica nossa no Atlético. Adson, mesmo não jogando bem, como você destacou, o Atlético venceu mais uma e está aí disparado no Campeonato Goiano. Quem que é o grande adversário do Atlético nesse estadual? Olha, a gente, na verdade, tem que entender que o campeonato está qualificando, buscando as melhores equipes, a classificação. E depois você entra em mata-mata, são jogos decisivos. E nós vamos ter um adversário muito pesado, que é a sequência de jogos. Nós não temos elenco faraônico aí para ter um time jogando aqui, outro acolá, e a gente sempre tem que completar um time com o outro. Então, vai ser um adversário. E jogos decisivos, todo mundo joga no limite. Porque tem jogo aí que, às vezes, o jogador, você sabe, perde foco muito fácil. Às vezes já está classificado, está isso, está aquilo, apesar de que tem jogador nosso que precisa de mostrar que tem condição de continuar no clube, né? Porque você jogar um Campeonato Goiano é uma coisa, uma Série A é outra. Então a gente está fazendo essas avaliações. Então, dentro disso, a gente espera que o Campeonato Goiano sirva para nós e que nós possamos atingir nosso objetivo, que é chegar à final e pensar no tricampeonato. O Adson, o Nilson está jogando. O Nilson está jogando agora, está completo contra o Patronato e vai jogar terça-feira contra o Atlético na estreia da Sul-Americana. Olha, é normal, né? É normal e todo mundo tá jogando, né? E vai ser jogo difícil, você vai ver jogo de características diferentes. Se a gente ficar com dorzinha na orelha, caindo toda hora no chão, meu amigo, não joga. Esse jogo é jogo de transpiração, é jogo de entrega física, força, que aí naturalmente a gente consegue fazer um grande jogo. Mas eu acho que nós vamos estar muito motivados, porque é histórico, é um momento importante. Faz 9 anos que o Atlético não joga a Sul-Americana. Como é que está a ansiedade do presidente, do Adson Batista, para jogar novamente uma competição internacional, dessa vez no Ascioli, Adson? Olha, é histórico, né? Se eu não me engano, porque eu sou de Sandy Júnior para cá, na verdade, eu não me lembro, acho que é o primeiro jogo internacional do Ascioli, é histórico, né? Então, para nós, oficial, eu penso que é, né? Eu acho que oficial é o primeiro jogo no Ascioli, né? Então, eu acho que é histórico, nós estamos ansiosos, é uma visibilidade muito grande, né? É algo assim jamais mensurado, a gente não tinha essa noção, né? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, eternamente agradecido a Deus pelo trabalho que nós conseguimos até agora fazer no Atlético, com muita dificuldade. Eu já vejo que nós vamos ter problemas daqui a pouco, porque vai aumentando o nível, né? Você tem que estar em nível de concentração altíssimo, e isso com confiança. Eu vejo até alguns jogadores nossos com um pouco de confiança, né? Num momento de competição que talvez não seja grande. Então a gente precisa sempre estar atento para que a gente consiga fazer um ano equilibrado.